Olá, boa tarde. Então hoje vou aqui trabalhar um pouquinho no GeoGebra. Desde há um tempo esta parte que costumo trabalhar sempre aqui na versão online. Portanto, acedo a geogebra.org, que é a plataforma de entrada na comunidade GeoGebra, onde temos aqui uma série de ferramentas e de funcionalidades. Desde logo, a possibilidade de podermos trabalhar no programa GeoGebra completo, o GeoGebra clássico, sem necessidade de o instalar no nosso computador. E, portanto, eu acedo aqui ao GeoGebra clássico, eh, e logo na entrada posso definir o ambiente de trabalho mais adequado àquilo que quero fazer. Posso querer trabalhar gráficos de funções, geometria euclidiana no plano, ou então no espaço, folha de cálculo, etc. Neste caso, eu vou optar pelo ambiente geometria, porque vou fazer aqui uma construção relativa ao teorema de Pitágoras para os alunos do oitavo ano. Portanto, vou começar por construir um triângulo retângulo. Reparem, aqui com o botão direito do rato nós podemos ter acesso a uma série de funcionalidades. Aqui vou optar por colocar a grelha, só para ilustrar, sobretudo que para quem não está habituado a trabalhar com geometria dinâmica, neste caso com o GeoGebra, mas podia ser com o Sketchpad, ou Cabri, Cinderella, lá, outros programas de geometria dinâmica. Portanto, se eu fizer aqui um triângulo, aqui fazendo aqui a batota das quadrículas, digamos assim, eh, eu diria que em geometria dinâmica este triângulo está retângulo, mas não é retângulo no sentido em que, se eu for aqui à ferramenta principal de um programa de geometria dinâmica, que é a ferramenta mover, estes vértices eu construí-os como se fossem vértices livres no plano. E, portanto, eu não fiz qualquer imposição para garantir um triângulo retângulo. E, portanto, eu gosto muito de trabalhar com este tipo de programas com os alunos, porque é preciso que eles saibam geometria para fazer efetivamente as construções. E vice-versa, digamos assim, ao fazer as construções também vão aprendendo efetivamente geometria, nomeadamente as propriedades das figuras geométricas. E, portanto, não me interessa esta construção em termos de geometria dinâmica, eu tenho que garantir, vamos aqui apagar, eu tenho que garantir que construo efetivamente um triângulo retângulo. E para isso eu tenho que saber que um triângulo retângulo tem um ângulo reto, e, portanto, eu tenho que saber o que é que significa geometricamente um ângulo reto. Reparem, portanto, temos aqui o conjunto de ferramentas. Em cada conjunto eu tenho várias possibilidades. Neste caso vou procurar aqui um segmento de reta. O GeoGebra dá sempre uma pequena ajuda relativamente a cada ferramenta, aqui no canto inferior. E, portanto, eu vou começar por construir o segmento de reta AB, que será um dos catetos do meu triângulo retângulo. E agora preciso de garantir a perpendicularidade dos lados. Portanto, então, neste caso dos catetos, vou procurar a ferramenta reta perpendicular. Mais uma vez o GeoGebra dá uma ajuda, seleciono um ponto e uma reta perpendicular. Portanto, eu quero que esta seja perpendicular por B e perpendicular ao segmento AB. Neste caso, posso já marcar o novo ponto, que será vértice do triângulo, sobre esta reta que eu acabei de construir. Reparem que é preciso alguma atenção. Imaginem que eu distraía-me e punha aqui o ponto C. Notem que eu, quando unisse o ponto A ao ponto C e agora fosse mover, efetivamente eu não pus o ponto C naquela reta perpendicular. E, portanto, isto depois desmontava-se, em termos de geometria dinâmica não funcionava. Portanto, nós precisamos de garantir, sempre olhando aqui para a mãozinha, reparem, o ponteiro está ativo e quando eu me aproximo da reta, transforma-se numa mãozita que reconhece que há ali um elemento geométrico. E agora sim, com a mãozita visível, eu garanto que este ponto C é sempre um ponto, ele é livre, ainda assim, mas com uma liberdade limitada, digamos assim, à reta perpendicular ao segmento AB que passa em B. E, portanto, assim consegui garantir aqui a perpendicularidade. E agora já posso construir um triângulo de vértices A, B e C com a garantia de que é sempre um triângulo retângulo.
Portanto, agora é uma questão aqui de cosmética, digamos assim. Eu posso, por exemplo, esconder esta reta perpendicular, portanto, com o botão direito do rato sobre a reta tenho aqui uma série de opções. Neste caso não quero mostrar esta reta, também não quero mostrar este lado, nem este, porque quero construir um polígono todo bonito. Catetos AB e BC e hipotenusa AC. E portanto agora sim eu tenho um triângulo que é sempre retângulo. Até podemos obter aqui as medidas das amplitudes dos ângulos internos. Há aqui uma secção de medições, ângulos, distâncias, etc. Neste caso quero medir um ângulo. Posso selecionar 3 pontos ou 2 retas, ou até se eu tiver um polígono, se eu carregar no interior do polígono, automaticamente consigo obter as amplitudes dos ângulos internos do polígono. E portanto cá está. E depois em geometria dinâmica o interessante é procurar os invariantes neste triângulo. Invariante é a amplitude do ângulo reto. Portanto é um triângulo retângulo que eu posso pôr isósceles. Já agora uma pergunta para os alunos: será que posso ter este triângulo retângulo equilátero? Pensem e tirem as vossas conclusões. Muito bem, agora ilustrar aqui, já agora também, já que estou em medições, vamos medir também a distância ou comprimento, neste caso, dos lados deste triângulo retângulo. 7.52, 7.74, 10.79. O GeoGebra utiliza valores aproximados para apresentar as medidas de comprimento. Reparem que se eu pusesse aqui um quadriculado, podia já ilustrar um caso certamente conhecido dos professores, o 3, 4, 5, ou seja, catetos 3 e 4, hipotenusa 5, e pedir aos alunos que verificassem aqui a relação entre os comprimentos dos catetos e o comprimento da hipotenusa. 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Aqui, em geometria dinâmica, eu posso ir um bocadinho mais além do que isso, e não fiz só um exemplo, mas basicamente todos os exemplos que eu quero aqui definir. Portanto, aqui, ainda que com valores aproximados, cá está mais um terno pitagórico. Portanto, todos estes são ternos pitagóricos, porque o nosso triângulo é reta. Muito bem. Agora, quero fazer aqui uma segunda parte da construção, digamos assim, para já fazer um pouco de cosmética, para terem uma ideia como é que isto se faz, sobretudo para quem nunca utilizou o programa. Eu consigo fazer aqui umas pinturas, selecionando um determinado objeto. Por exemplo, se eu selecionar o triângulo com o botão direito do rato, reparem, aparece aqui triângulo, ou se eu quisesse algo só relativamente ao vértice do ângulo reto, se eu quisesse destacá-lo de alguma maneira, neste caso só tenho o ponto B, acedendo às configurações, tudo o que aqui me aparece diz respeito ao ponto B. Posso ou não mostrar o ponto B, posso ou não mostrar o rótulo, enfim, agora tenho que explorar. Só se vai aprendendo um determinado programa, uma determinada ferramenta, explorando. Ou destacando aqui com cor por ser um vértice especial, o vértice relativo ao ângulo reto. E posso fazer isso também para outro elemento qualquer, neste caso aqui para o triângulo, também nas configurações. Vamos aqui à cor e escolher uma cor bem bonita. E ao estilo também, enfim, é uma questão de explorar. Posso aumentar aqui a espessura dos lados, posso pôr o meu triângulo com, enfim, aqui umas brincadeiras. Eu vou preferir esta, muito bonita. Pronto, já aqui tenho o meu triângulo, já aqui tenho as amplitudes dos ângulos e os comprimentos dos lados. E agora queria ilustrar aquilo que se designa por texto dinâmico, ou seja, um texto que se vai alterando. Reparem, eu já tenho aqui um texto dinâmico automático, por exemplo, esta amplitude deste ângulo é um texto dinâmico, porque depende de um determinado elemento geométrico e, portanto, eu vou movendo a figura e esse texto vai-se alterando mediante, digamos, o elemento geométrico a que diz respeito.
E, portanto, este é um texto dinâmico, mas que foi inserido automaticamente. Há outros textos que nós podemos inserir manualmente. Para isso, deixem-me só tirar daqui a grelha. E, portanto, para isso, nós vamos precisar de pôr aqui visível aquilo que se designa a janela algébrica. Portanto, aqui reparem, eu fui aqui ao hambúrguerzinho, este é o menu principal, aqui só temos as ferramentas, se quisermos ir ao menu do programa é aqui estes 3 tracinhos, e depois tenho aqui uma série de funcionalidades, cada janela ainda abre mais subfuncionalidades, digamos assim, e eu vou aqui abrir, salvo erro, a vista, exatamente, e portanto eu tenho a vista da folha gráfica 2D, que é aqui onde eu estou a trabalhar, e vou acrescentar a folha algébrica. Eu posso estar a trabalhar com várias vistas ao mesmo tempo. E na folha algébrica, basicamente, eu tenho a listagem de todos os elementos geométricos que aqui construí. Estão agrupados por família, mas há outras formas de colocar, depois explorem. Dá para pôr, por exemplo, por ordem de construção. E, portanto, tenho aqui os 3 ângulos, tenho uma reta, que foi aquela perpendicular que eu depois acabei por esconder, mas que eu posso sempre aqui voltar a ver. Reparem, se eu selecionar aqui o círculozinho, visível, não visível. Tenho os pontos, tenho os segmentos de reta por aqui adiante. E tenho também aqui um modo entrada. Este modo de entrada funciona aqui por uma série de coisas, nomeadamente funciona como uma espécie de máquina calculadora. Eu posso, por exemplo, querer agora aqui a soma dos quadrados dos catetos. Então, para isso, preciso de perceber o seguinte, perceber este segmento de comprimento 7, o programa chama-lhe C, como estamos aqui a ver. O segmento de reta AB, o programa chamou-lhe C. O segmento de reta AC, que é a hipotenusa, o programa chamou-lhe B. E o segmento de reta BC, o programa chamou-lhe A. Por acaso não está com o ABC que nós tipicamente usamos no teorema de Pitágoras, ou seja, deixando o C para a hipotenusa. Não tive esse cuidado. Se fosse para alunos era um pouco mais complicado, podia gerar confusão. Então eu tinha que ter cuidado aqui na ordem em que construí as coisas. Bom, vamos estar concentrados, sabendo que a hipotenusa é o B e os catetos são o A e o C. Okay? Portanto, vou começar por calcular a soma dos quadrados dos catetos. O único truque é tentar dar um nome a essa soma, digamos assim, uma letra, pode ser um S de soma, por exemplo, desde que não haja nenhum elemento geométrico aqui com S, senão dá confusão. Em princípio também funciona, não sei de cor, mas se já houvesse um S, o anterior S, o programa passá-lo-ia a S índice 1, julgo eu, mas para já não vou, para funcionar tudo bem, vou usar uma nova letra. S de soma. E a soma vai ser igual a, portanto vou mesmo escrever aqui com o meu teclado, vou programar isto, portanto será o A ao quadrado, que é um dos catetos, mais o C ao quadrado. Já vimos que neste caso, na minha construção, os catetos são A e C. E faço Enter. E se for cá em cima, já surge aqui o meu S, que é A ao quadrado mais C quadrado e que dá, neste caso, aproximadamente 74,4. Eu estou a usar valores arredondados às décimas. Podemos definir aqui no menu principal, nas configurações, o arredondamento com que queremos trabalhar. Portanto, podemos definir aqui agosto. É como o sal a gosto. Ou açúcar a gosto. Muito bem. Falei em sal e em açúcar. Já me estou a lembrar de comida. Já me distraí aqui do fundamental. Matemática alimenta, mas é a alma. Pois, teorema de Pitágoras. Portanto, fiz a soma dos quadrados dos catetos e agora vou fazer o quadrado da hipotenusa. Vou usar aqui, por exemplo, o H já foi usado. Enfim, agora usei o S. Vou usar um R. O meu R vai ser o quadrado da hipotenusa. Ora, a nossa hipotenusa era o B. B ao quadrado. Estou a escrever aqui no modo entrada com o meu teclado. E faço Enter. E cá em cima já tenho este novo número e posso, de facto, já mostrar aos alunos que, não estou a fazer uma demonstração, evidentemente, mas mostrar aos alunos que seja qual for o triângulo retângulo, parece que, ou conjeturamos que, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. E posso aqui obter vários casos.
Se puser aqui o fundo quadriculado, posso ir à procura de alguns casos, por exemplo, com cateto inteiro, enfim, fazer aqui uma exploração. Muito bem, agora inserir aqui texto. Começo por um texto, digamos, estático. Inserir texto. Aqui neste penúltimo botãozinho, há aqui uma série de hipóteses, inserir texto. Não é inserir imagem, também podia ser, também podia trabalhar sobre uma imagem, inserir texto. Carrego aqui numa zona qualquer e escrevo o meu texto. Neste caso, por exemplo, vou escrever Teorema de Pitágoras. E este texto, que eu escrevi de forma normal, reparem que eu assim que seleciono o texto, tenho logo aqui um menuzinho que se me abre de algumas opções. Pôr umas cores bonitas, pôr a bold, o tamanho, enfim. Este texto que eu acabei aqui de inserir é um texto estático, ou seja, ele não depende de nenhum elemento geométrico, vai estar sempre ali, quietinho e sossegado, mas bem ilustrativo do que é a minha construção. Agora, quero então um texto dinâmico relativo ao Teorema de Pitágoras. Vou querer que surja aqui, de facto, esta relação entre a soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos e a soma do quadrado do comprimento da hipotenusa. E, portanto, vou inserir mais uma vez texto e tomar atenção que há aqui algumas funcionalidades. Desde logo uma que diz forma LaTeX. Vou acioná-la para que o texto que eu escreva surja depois com aquela formatação matemática, digamos assim. E vou aqui ao modo avançado. No modo avançado tenho aqui algumas caixinhas, alguns menus. Aqui a pré-visualização, eu vou escrever aqui em cima e em baixo é que vejo como vai surgindo. E depois aqui posso, por exemplo, aqui na forma LaTeX encontrar algumas coisas interessantes. Portanto, por exemplo, aqui o símbolo para comprimento de um segmento de reta. Seleciono esse símbolo automaticamente. Eu não preciso saber o código LaTeX de cor. Preciso de selecionar que aspecto é que quero para a minha fórmula aqui no conjunto de fórmulas disponíveis. E depois, em vez de ser XX, por exemplo, vou querer AB. E em vez deste XX, substituo ali por AB. E reparem que na pré-visualização já me mostra como é que vai ficar. O código é este, mas como vai surgir no ecrã, será este, AB. Mas eu quero AB ao quadrado. Eu este até sei o código, é um chapeuzinho. Mas se não, ia buscá-lo aqui à forma LaTeX. Temos aqui também a função, digamos, expoente. Portanto, tenho AB ao quadrado mais BC ao quadrado. Reparem agora, começo a fazer batotas entre aspas, começo a utilizar alguma inteligência, que é, aproveito o que já escrevi, estou aqui com o teclado a selecionar, faço um Ctrl+C, copiar, e agora ali faço um Ctrl+V, colar. Claro que não quero AB mais AB, mas agora vou só ali substituir, ou seja, copiei o código e substituo só agora porque quero. Agora quero BC. Okay? E faço igual a. E agora vou aqui buscar já texto dinâmico, ou seja, este é um texto estático. Eu, se mexer a minha figura, o A vai continuar a estar escrito A e o B vai continuar a estar escrito B. Mas agora vou inserir aqui algum dinamismo a isto. Para isso vou aqui a este modozinho com o símbolo GeoGebra, onde tenho tudo o que está aqui são os meus elementos aqui construídos. Os pontos A, B e C, os segmentos, letras minúsculas, os textos, os ângulos, alfabeto, etc. Neste caso, portanto, o AB é o que mede 5.74. Portanto, o meu AB, o programa chamou-lhe C. Então vou buscar o C. Reparem que ele fica já com este efeito de quadradinho. Significa que é dinâmico. Significa que não vai aparecer C no texto, mas sim, neste caso 5.74, e assim que eu movo a minha figura também se altera para o novo comprimento, digamos assim. Ora, ao quadrado, com o chapeuzinho, mais o meu outro cateto, o de 4,75 neste momento, que é o A, mais o A, também com o quadradinho, ao quadrado. Isto vai dar o quê? Vai dar o meu S. A soma dos quadrados dos catetos eu chamei-lhe S, então vai dar o meu S. Se eu escrevesse assim S, este S era estático. Estaria lá sempre escrito S. Não, tenho que ir buscar o S, que já aparece aqui agora nas minhas opções de
dinâmicas. Ok. Portanto, reparem que acabei de construir um bonito texto escrito em código LaTeX, mesmo eu não sabendo código LaTeX, aqui usando os modos automáticos do GeoGebra. Posso também neste texto, ainda que tenha dinamismo, alterar a cor, enfim, o tamanho, etc. Bold, eu não gosto de texto matemático. Não é usual texto matemático estar a bold. E, portanto, reparem o efeito. Aqui eu agora, se for aqui ao mover, já consigo, ao mover a minha figura, ter este texto dinâmico. Tudo aquilo que eu defini como dinâmico está a alterar-se mediante o elemento geométrico a que diz respeito. Pronto, já agora faço agora o resto. Portanto, AB ao quadrado mais BC ao quadrado é os catetos, agora vou fazer a hipotenusa ao quadrado. E já agora faço aqui o seguinte, reparem, é uma espécie do que eu aqui tenho. Então, vou com o botãozinho do mover, com o seletor, fazer um duplo clique na caixa de texto, para ter acesso ao código, e em vez de estar a escrever tudo de novo, copio só uma parte adequada. Selecionei aqui esta parte, para não estar a ir buscar tudo outra vez, e faço Ctrl C. Nesta faço cancelar, porque eu esta não quero mexer, e agora faço uma nova, em que vou fazer Ctrl V, ou seja, copiar, colar. Mas agora altero o que preciso. Portanto, eu preciso agora da hipotenusa, que no meu triângulo é o AC, A maiúsculo, e preciso não de C, porque vamos recordar, a nossa hipotenusa AC mede 7,87 neste momento, portanto o programa chamou-lhe B. Também havia aqui um H, que é aquele que ficou escondido, que eu fiz primeiro, que eles estão sobrepostos. Mas vou usar aqui, era indiferente, mas vou usar aqui o C. O C não, perdão, o B, que é o de 7,87. B. B minúsculo. Mas posso deixar assim? Não. B minúsculo. Posso deixar assim? Também não, porque assim não seria dinâmico. Eu quero que seja dinâmico. Então, eu vou ter que ir aqui ao avançado e vou buscar, em vez deste B, vou buscar um B dinâmico. Agora sim. Igual a, e agora o resultado que eu queria era o R, foi o que eu chamei ao B quadrado. Então vou buscar aqui o R e faço um bonito OK. Portanto, cá está ele. E posso agora também selecioná-lo simplesmente com o ponteirozito e eventualmente colocá-lo maior. Agora aqui houve aqui um bugzito qualquer, vou andar para trás. Isto às vezes no programa dá-me aqui uns erros de configuração. Cor, muito bem, e agora vou pô-lo médio, não me está a deixar, não sei porquê. É sempre assim quando se faz TV em direto. Pronto, vou deixá-lo pequeno, agora pequeno também não deixa, vou andar para trás. Já agora vamos assumir que fiz de propósito para ilustrar esta ferramentazinha muito interessante de qualquer programa, que é o refazer. Pronto, vou deixar assim, para não estar a perder tempo de vídeo a descobrir o que é que se passa aqui. Ainda assim, já estou capaz de chegar aqui e mover, e quando altero a minha figura, verifico que tenho sempre o mesmo valor. Ainda que eu esteja a utilizar valores arredondados aqui às décimas, eu julgo que nestas versões mais recentes do programa, o programa calcula o valor exato e depois apresenta os arredondamentos, e é por isso que coincide sempre, porque se fizéssemos sucessivos arredondamentos com alguns valores aproximados, podia não coincidir, ou certamente não coincidiria às décimas. Mas neste caso coincide e, portanto, posso agora partilhar isto com os alunos, e é uma forma dinâmica de trabalhar aqui o teorema de Pitágoras. Eventualmente até pode-me dar jeito colocar aqui, portanto, o botão direito do rato em cima da planilha branca, colocar aqui a grelha, e posso, por exemplo, procurar aqui alguns termos pitagóricos inteiros, voltar ao nosso famoso, o mais famoso de todos, 3, 4, 5, e portanto em que fico aqui com umas continhas facilmente verificáveis pelos alunos. Feita a minha construção, estou mesmo a acabar, vou aqui fechar a janela da álgebra, vou aqui também fechar, ou não, se quiserem podem manter o quadriculado,
até podemos pôr um quadriculado mais suave. Na folha gráfica, aqui na grelha, há aqui várias formas de quadriculado. Vou pôr só linhas principais. Depois, claro, já sabem, podem fazer pausa, andam para trás e para a frente, se virem que há aqui alguma informação útil e que precisassem de mais um bocadinho de atenção. E até posso deixá-lo aqui no 3, 4, 5 de origem. E vamos agora ao gravar. Portanto, não se esqueçam que ao trabalhar online, que é o que eu estou a fazer, não tenho nada instalado no computador. Isto é muito interessante, que assim posso trabalhar desde que tenho internet, quer seja no meu portátil, quer seja no computador da escola, quer seja no meu telemóvel, instalando a aplicação do GeoGebra. E agora vamos aqui ao fecheiro. E se eu quiser gravar no meu computador, numa pen ou num ambiente de trabalho, faço download como. E agora também podia já fazer como imagem, por exemplo, para pôr num teste, ou etc. Mas se quiser gravar o ficheiro original GeoGebra para depois continuar a construir, ou se me enganasse em alguma coisa vir corrigir, é o .ggb. Mas é download como, no sentido em que eu estou a trabalhar online. É pouco intuitivo quando gravamos um Word, não é? Não costumamos fazer download como, mas neste caso é assim que funciona. Se eu fizer gravar, o que o GeoGebra me vai pedir é para gravar na minha conta online. Vocês têm que abrir primeiro conta, se não têm, no geogebra.org, como quem abre uma conta no mail ou noutra plataforma qualquer, perfeitamente gratuita e muito útil e interessante. Eu já estou registado, portanto vou pôr as minhas credenciais, o meu e-mail e a minha password, perdão, e vou-lhe dar aqui um título. Portanto, este é um teorema de Pitágoras. Eu vou pôr aqui um V de vídeo, uma vez que já devo ter para aí muitos teoremas de Pitágoras. E se eu quiser que isto fique partilhado e que eu depois possa partilhar numa aula na Classroom do GeoGebra ou mandar um link para um colega deste meu trabalho, deixo já partilhado. Ou então posso pôr privado e tenho todas as minhas gravações na nuvem GeoGebra, sem precisar de gastar espaço em lado nenhum, e tendo isto sempre disponível no bolso à distância do meu telemóvel. Neste caso vou já deixar então partilhado, vou gravar, ele diz a gravar e já está, gravado com sucesso. Podia agora partilhar mais uma vez, reparem, se eu carregasse aqui no partilhar, ele ia-me abrir aqui já um link, e este link, se eu fizesse copiar este link e pusesse no mail para os meus alunos escrevendo este link nos endereços, na barra de endereços da internet, abriam automaticamente esta minha construção. Está-nos muito jeito para esta fase de ensino à distância. Neste caso eu vou agora mostrar rapidamente, antes de terminar, portanto vou aqui ao geogebra.org, vou entrar na minha conta, já estou na minha conta. Há pouco, para trabalhar no GeoGebra e para fazer a construção, eu nem tive que registar-me e que ter conta. Vocês podem trabalhar, e os alunos podem trabalhar no GeoGebra sem terem que ter uma conta. Só preciso ter uma conta se eu quiser gravar as coisas aqui. E neste caso vou então aos materiais. E os materiais têm aqui uma panóplia de materiais, até organizados por área, que vocês podem logo explorar com os vossos alunos. Mas eu vou aos meus materiais. Portanto, é a primeira vez que vocês começarem a trabalhar com isto vai estar vazio. Aqui eu tenho só os meus, coisas criadas por mim ou em coautoria com os meus colegas nos projetos em que vamos estando envolvidos. Portanto, há aqui uma série de coisas, mas em princípio o último que eu acabei de gravar é o que aparece aqui em primeiro na lista. E assim está. Portanto, este foi o que eu acabei de gravar. E portanto, se eu carregar aqui, consigo desde logo ter acesso ao nosso trabalhinho que acabamos de fazer, só para o explorar. Posso depois criar uma lição logo automaticamente e criar uma lição, gerei logo um código, envio este código aos meus alunos, os alunos entram em www.geogebra.org/classroom e acedem a este ficheiro. Este não é uma grande lição, porque eu não o programei para isto, mas eu agora podia fazer ali umas perguntas que escrevia ali ao lado, ou enfim, umas atividades dinâmicas, o que fosse. Muito bem, estou mesmo a terminar. Portanto, voltemos aqui aos materiais. Voltemos aqui, portanto, aos meus materiais.
e à minha aplicação, reparem que automaticamente que eu criei uma lição, ele já fica aqui identificado como tendo um código de lição. Há outros que não, estão só partilhados com quem precisar, e, e assim é. Já agora, claro que o que eu fiz não é uma demonstração do Teorema de Pitágoras, mas, por exemplo, também podemos fazê-la. Fica aqui o desafio, esta que aqui está, com este modo de uma caixinha. Depois num próximo vídeo posso também mostrar como é que se faz isto. É simples, se explorarem, facilmente descobrem. Caixa para mostrar e esconder objetos. E aqui sim tenho uma bonita demonstração geométrica do Teorema de Pitágoras. Aqui sim verifico geometricamente para quaisquer valores de A, B e C que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Portanto, um triângulo retângulo, porque esta minha base é um quadrado, de catetos A, B e hipotenusa C, e portanto fico aqui com um quadrado também. Pode-se provar que este quadrilátero assim construído é um quadrado e, portanto, se tem lado C, a sua área é C ao quadrado. Ora, e a sua área é C ao quadrado, e se virmos aqui esta outra construção, também com base em triângulo, num quadrado também com o mesmo lado, A mais B é ao lado deste quadrado, e aqui posso ver que por um lado tenho A ao quadrado e por outro lado tenho C ao quadrado. As áreas verdes são iguais. E as áreas verdes são iguais porquê? Porque neste quadrado, se eu subtrair 4 triângulos geometricamente iguais, sobram. Entretanto, esqueci-me que isto não era para alunos e comecei a explicar o teorema de Pitágoras, mas enfim, desculpem, a ideia era mesmo só, enfim, mostrar-vos aqui como também posso fazer umas coisas dinâmicas interessantes e que são efetivamente de demonstração, uma demonstração geométrica do teorema de Pitágoras. Esta construção depois também dá, por exemplo, para os casos notáveis e outras análogas. Mas pronto, mas o objetivo de hoje era mostrar aqui a utilização do texto dinâmico, ou seja, o texto que, quando eu movo uma determinada figura, também esse texto acompanha os elementos geométricos aos quais diz respeito. E está, colegas, muito obrigado e até uma próxima.